50 convidados ricos assistiam horrorizados enquanto um garoto de 12 anos com roupas manchadas de lama era arrastado em direção à entrada da mansão. O milionário apontava para ele como se fosse lixo, enquanto a risada cruel de sua família ecoava pelas paredes de mármore. O que ninguém sabia era que em exatamente 4 minutos, uma única palavra transformaria a noite perfeita deles em um pesadelo que ninguém jamais esqueceria. Segurança. Tirem esse garoto imundo daqui. A voz de Henrique Azevedo trovejou pelo grande salão, silenciando o quarteto de cordas no meio da nota. Taças de champanhe ficaram suspensas no ar. Conversas morreram. 50 pares de olhos se voltaram para a entrada da mansão, onde um pequeno garoto coberto de lama tremia. Enzo Chen havia conseguido entrar por pouco. Ele tinha se esgueirado pela entrada de serviço durante a correria do buffet, desesperado para encontrar o Sr. Azevedo antes que fosse tarde demais. As palavras de sua mãe ecoavam em seu último fôlego. Encontre Henrique Azevedo. Faça-o ouvir. É sua única chance. Agora parado no centro de uma riqueza inimaginável, lustres de cristal, pisos de mármore, mulheres adornadas de diamantes, Enzo percebeu que tinha cometido um erro terrível. Desculpe, sussurrou Enzo, sua voz se perdendo no espaço cavernoso. Eu só preciso falar com o Sr. Azevedo. É sobre... Henrique Azevedo Júnior. Bruno Azevedo surgiu à sua frente, bloqueando seu caminho. Aos 17 anos, Bruno vestia um smoking sob medida que custava mais que as despesas anuais de Enzo. Seu rosto bonito se contorceu de desgosto. Antes que você contamine algo caro, risadas nervosas percorreram a multidão. Senhora Elelanena, Whitmore envolta em pele, apesar do clima ameno, segurava suas pérolas. Henrique, querido, de onde veio essa criança? Do esgoto, aparentemente, disse. Vitória Azevedo descendo a escadaria grandiosa em um vestido carmesim que combinava com seu batom e seu coração frio. Seus saltos faziam um som como uma contagem regressiva. Olhem para ele. Lama em nossos tapetes persas. Isso é fita adesiva nos sapatos. Mais risadas desta vez, mais altas e encorajadas. O rosto de Enzo queimava. Ele olhou para seus tênis. A fita cinza mal os segurava juntos, deixando marcas de sujeira no mármore branco impecável. Sua jaqueta, 2 tamanhos maior, gotejava a água da chuva. Suas calças jeans gastas nos joelhos estavam cobertas de lama da caminhada de 5 quilômetros pela tempestade. Por favor, tentou Enzo novamente, a voz falhando. Eu não estaria aqui se não fosse importante. Minha mãe disse. Sua mãe deveria ter lhe ensinado sobre limites. Interrompeu Bruno, circulando Enzo como um predador. Ele tirou o celular para gravar. Ei, pessoal, sorriam. Estamos registrando o momento em que um garoto de rua pensou que poderia invadir o baile beneficente dos Azevedo. Bruno chega a Madison Azevedo. 15 anos, desconfortável em seu vestido de grife, tocou o braço do irmão. Ele é só uma criança. Exatamente. Uma criança que não pertence aqui. Bruno aproximou o zoom no rosto de Enzo. Olhem para ele. Provavelmente não toma banho há semanas. Conseguem imaginar as doenças? Senador Ricardo Tavares riu de sua posição perto do bar. Henrique, você realmente deveria melhorar a segurança. E se ele fosse perigoso, ele é perigoso, disse Vitória, aproximando-se de Henrique. Juntos pareciam realeza brasileira. Poderosos, belos, intocáveis. Ele está deixando nossos convidados desconfortáveis. Não estou tentando causar problemas, disse Enzo agora com a voz mais firme, impulsionado pelo desespero. Senhor Azevedo, por favor, apenas 5 minutos. Minha mãe é Sarah Chen. Ela disse que o senhor se lembraria dela. Ela disse... O rosto de Henrique ficou branco. Por um segundo tudo parou. Então a risada de Vitória quebrou o momento aguda, amarga, consciente. Oh, isso é demais. Henrique, querido, estamos sendo assombrados pelo seu passado esta noite.
A multidão se moveu sentindo o drama. Telefones surgiram. Sussurros começaram. O sorriso de Bruno desapareceu. Mãe, do que você está falando? Nada. A voz de Henrique permaneceu firme. Marcos, onde diabos está a segurança? Aqui, senhor. Marcos, chefe de segurança, apareceu com 2 guardas, mas seus olhos treinados para ler pessoas demoraram-se no rosto de Enzo com um reconhecimento perturbador. Removam-no agora. Espera! O grito de Enzo ecoou pelo salão. Por favor, só me ouçam. Minha mãe está morrendo. Ela está no hospital israelita Albert Einstein agora. Uma doença avançada muito séria. O médico disse dias, talvez horas. Ela precisa parar de usar seu filho para manipular. Estranhos. Explodiu Vitória. Eu não estou manipulando ninguém. Lágrimas escorriam pelo rosto de Enzo agora. Quentes, incontroláveis. Ela está morrendo. Vocês não entendem? Ela é tudo o que eu tenho e está morrendo. E ela me disse. Os guardas seguraram seus braços. Enzo lutou. Sua pequena estrutura não era páreo para homens adultos. Ela me disse que você era um homem bom. As palavras explodiram de Enzo com uma dor tão crua que vários convidados desviaram o olhar. Ela disse que se algo acontecesse com ela, você me ajudaria. Ela disse que você entenderia. Ela disse. Sua mãe mentiu. A voz de Bruno cortou como vidro. Meu pai não te conhece. Ele não a conhece e certamente não te deve nada. Bruno está certo. A voz de Henrique estava oca morta. Tirem-no daqui. Se ele voltar, chamem a polícia. Não. Enzo se contorceu no aperto dos guardas, sua desesperança lhe dando força selvagem. Vocês não entendem. Ela tem papéis, registros médicos. Ela me fez prometer. Chega, rugiu Henrique. Não me importo com papéis, promessas ou histórias tristes. Você invadiu minha casa. Você interrompeu meu evento. Você vai sair agora ou será preso por invasão. O salão ficou em silêncio. Até o quarteto de cordas parecia horrorizado. Enzo parou de lutar. Ficou completamente imóvel encarando Henrique com aqueles olhos castanhos escuros com anel dourado. Aqueles olhos distintivos, inesquecíveis. Ela estava certa sobre uma coisa, sussurrou Enzo. Ela disse que você era um covarde. Disse que por isso nunca te contou. Disse que você fugiria. O rosto de Henrique se contorceu. Levem-no. Enquanto os guardas arrastavam Enzo em direção à porta, ele puxou algo do casaco. Um envelope amassado de algum modo ainda seco. Caiu no chão de mármore deslizando pelo piso caro. São os registros médicos dela, gritou Enzo. Esse é o formulário de consentimento para testes genéticos. Essa é a prova. A porta se fechou interrompendo suas palavras. Silêncio. Vitória se abaixou com graça, pegando o envelope com 2 dedos, como se pudesse estar contaminado. Virou, leu o rótulo do hospital, e seu rosto ficou cuidadosamente neutro. Bem disse, entregando a Henrique. Você não vai abrir. Não há nada para abrir. As mãos de Henrique tremiam ao pegar o envelope. É obviamente um golpe. Então abra, pressionou Vitória, sua voz doce como mel e venenosa. Prove a todos aqui que isso era apenas uma criança aleatória procurando esmola. Os convidados se aproximaram, esquecendo o desconforto anterior em favor do escândalo. Isso era melhor que qualquer entretenimento que Henrique poderia ter planejado. Bruno arrancou o envelope das mãos do pai. Eu faço isso. Vou provar tudo. Ele parou, o rosto pálido, drenado de toda a cor. Bruno... Madina se aproximou do irmão olhando os papéis. Um suspiro audível. Oh, meu Deus, o quê? A compostura de Vitória se quebrou. O que diz? As mãos de Bruno tremiam tão violentamente que os papéis tilintavam. Ele olhou para o pai e havia algo terrível em seus olhos. Traição. Compreensão. Horror. É uma certidão de nascimento, sussurrou Bruno. Enzo Chen.
Nascido há 13 anos no hospital israelita Albert Einstein. Sua voz falhou. Mãe. Sarah Shane. Pai. Ele não conseguiu dizer. Levantou o documento em vez disso. No espaço do nome do pai estava impresso Henrique Azevedo. O salão explodiu. Suspiros, gritos, telefones registrando tudo. Senhora Whitmore tropeçou sendo segurada pelo senador. O quarteto de cordas desistiu de qualquer pretensão de tocar. Vitória fez um som como se tivesse sido esfaqueada. Não, não. Você me disse que havia acabado. Prometeu-me. Eu não sabia. A voz de Henrique veio de algum lugar distante. Vitória, juro que não sabia sobre uma criança. Ela nunca me contou. Eu nunca... Você o expulsou. O grito de Bruno silenciou todos. Ele é seu filho e você o expulsou como lixo na frente de todos. Você o humilhou. Eu o humilhei. Filmei. Chamei de doente. E ele é meu irmão. A palavra ficou não dita. Madison chorava abertamente, agora rímel, escorrendo pelo rosto. Temos que trazê-lo de volta. Pai, temos que... Há mais. A voz de Bruno estava oca enquanto folheava os papéis. Formulário de admissão hospitalar. Condição crítica. Os órgãos internos dela estão falhando. A paciente Sarah Shane necessita de transplante imediato. Melhor chance de compatibilidade. Família imediata. Ele olhou para cima. Seu rosto envelheceu uma década em minutos. Ela está morrendo. E nós apenas expulsamos o filho dela. Zombamos dele. Destruímos ele. Henrique se moveu. Então, finalmente correu em direção à porta. Ele atravessou o hall. Vitória e Bruno logo atrás. Madison seguindo. Os convidados o seguiram como uma onda, incapazes de resistir ao drama. A chuva se intensificara. Na entrada circular iluminada pelas luzes da mansão, Enzo estava sentado no chão molhado ao lado da fonte. Não chorava mais. Havia ido além das lágrimas em um tipo de choque entorpecido. Seu pequeno corpo tremia de frio. Seus lábios tinham um tom azulado. Ele apertava a mochila como se fosse a única coisa sólida em um mundo desmoronando. Enzo, a voz de Henrique, estava irreconhecível. O garoto olhou para cima lentamente ao ver Henrique e os papéis nas mãos de Bruno. Seu rosto mostrava nenhuma esperança, apenas resignação. Eu vou embora, disse Enzo baixinho. Desculpe por incomodar. Vou contar à mamãe. Vou dizer que não consegui encontrá-lo. Ela não precisa saber. Ela pode morrer pensando que você poderia ter ajudado se soubesse. Não. Henrique ajoelhou-se na chuva, arruinando seus sapatos caros. Não vá. Por favor. Por que não? A voz de Enzo estava sem vida. Você deixou claro que eu não pertenço aqui. Seu filho deixou claro. Sua esposa deixou claro. Todos naquela sala deixaram muito claro. Eles estavam errados. A voz de Henrique quebrou. Eu estava errado. Deus, Enzo, eu estava tão errado. Você estava, Enzo, ficou em pernas trêmulas. Mamãe disse que você tinha uma nova família. Uma família perfeita. Ela disse que nunca te contou sobre mim porque não queria arruinar isso. Parece que ela estava certa. Ele fez um gesto em direção à mansão. A multidão boquiaberta. Sua vida perfeita. Considere-a ainda perfeita. Eu nunca estive aqui. Ele se virou para ir embora. Você tem meus olhos. A voz de Bruno o deteve. Enzo voltou lentamente. Bruno desceu os degraus, não se importando mais com o smoking encharcado pela chuva. Ele ficou diante de Enzo, realmente olhando para ele pela primeira vez. Você tem nossos olhos. O anel de ouro. Papai tem. Eu tenho. Minha avó tinha. É genético distinto raro. Ele tirou o celular e o ergueu. Na tela estava o vídeo que havia gravado. O rosto de Enzo estava aterrorizado e humilhado. Seus olhos claramente visíveis mesmo através do medo. Aqueles olhos. Me desculpe, sussurrou Bruno. Sinto muito. Eu não sabia.
Eu deveria ter olhado, deveria ter visto, deveria ter sido melhor. Mas agora estou olhando e eu te vejo. Eu te vejo e você é meu irmão. A palavra dita em voz alta finalmente quebrou algo em todos eles. Madison avançou a chuva encharcando seu vestido caro. Eu também te vejo e tenho vergonha. Tenho tanta vergonha do que fizemos com você. Vitória permaneceu à parte em silêncio, o rosto uma máscara de emoções complexas, mas nem ela contradisse os outros. Henrique estendeu a mão lentamente, dando a Enzo toda a chance de se afastar. Quando o garoto não se moveu, Henrique colocou ambas as mãos sobre seus ombros pequenos. Há 14 anos tomei a decisão de me afastar da sua mãe. Achei que estava fazendo a coisa certa. Eu estava noivo de Vitória. Achei que estava sendo honrado. Sua voz falhou. Eu fui um covarde. Sua mãe estava certa. E por causa da minha covardia, você passou 13 anos sem um pai. Sua mãe passou 13 anos criando você sozinha. E agora ela está morrendo. E você veio aqui aterrorizado, desesperado e eu... Ele não conseguiu terminar. Você me expulsou. Enzo completou suavemente. Sim? As lágrimas de Henrique se misturaram com a chuva. Eu expulsei meu próprio filho na frente de 50 pessoas. Deixei que o humilhassem. Deixei que Bruno o humilhasse porque eu estava com muito medo de enfrentar meu passado. Com muito medo de deixar minha imagem perfeita se quebrar. Ele puxou Enzo para perto. E o garoto estava tão frio, tão frágil. Não posso desfazer o que fiz esta noite, mas posso começar a ser seu pai agora. Começando por salvar sua mãe. Enzo se afastou os olhos procurando o rosto de Henrique. Você fará o teste genético. Todos nós faremos, disse Henrique firmemente. Olhou para Bruno e Madison. Não faremos. Sim? Bruno se aproximou para ficar ao lado do pai. O que ela precisar. O que você precisar. Madison se juntou a eles formando um semicírculo em torno de Enzo. Você é família. Sempre foi família. Nós apenas não sabíamos. Os convidados observavam da porta seus telefones registrando cada momento. Amanhã isso estaria em toda parte. A família perfeita Azevedo revelada como quebrada. O filho secreto publicamente humilhado e depois reclamado. Mas agora, neste momento, nada disso importava. O que importava era Enzo olhando para as 3 pessoas que compartilhavam seus olhos distintos e permitindo-se talvez pela primeira vez na vida ter esperança. Amanhã de manhã, disse Henrique, primeiro vamos ao hospital israelita. Albert Einstein, vamos encontrar sua mãe. Faremos os testes todos nós. E naquela noite, a voz de Enzo era tão pequena. Hoje à noite você entra, você se aquece, você come, você descansa. Henrique ficou de pé, mantendo uma mão sobre o ombro de Enzo. Agora você está em casa. Em casa. Enzo repetiu as palavras estranhas e preciosas. Enquanto caminhavam de volta à mansão, Henrique, Bruno, Madison e Enzo. Vitória permaneceu congelada nos degraus, observando o marido reivindicar seu filho secreto, assistindo seus filhos abraçarem o irmão escondido, vendo seu mundo perfeito se dissolver na chuva. Mas em seus olhos, sob a raiva e a traição, algo cintilou, algo que parecia quase aceitação. Ou talvez apenas o começo dela. Os convidados se abriram silenciosamente enquanto a família passava seu julgamento substituído por algo mais complexo. Várias mulheres choravam. O senador Tavares teve a graça de olhar envergonhado. Senhora Whitmore retirou seu telefone do modo gravação. Porque às vezes o momento mais viral não é a humilhação, mas a redenção que se segue. O corredor do hospital cheirava antisséptico e esperança moribunda. Enzo caminhava à frente, suas roupas emprestadas, o moletom e a calça velha de Bruno, pendendo frouxamente em sua estrutura magra. Atrás dele, a família Azevedo movia-se como estranhos forçados a conviver em um navio prestes a afundar. Cada um perdido em sua própria tempestade de emoções. As mãos de Henrique tremiam enquanto conferia novamente o número do quarto. 847.
Quarto de Sara. A mulher que ele amara há 13 anos. A mulher que ele abandonara. A mulher que criara seu filho em silêncio enquanto ele construía um império. Pai. A voz de Bruno era baixa. Você está bem, Henrique quase riu. Estava bem. Nas últimas 12 horas ele descobrira que tinha um filho. Humilhara esse filho na frente de 50 pessoas. E agora estava prestes a enfrentar as consequências da pior decisão que já tomara. Não disse Henrique honestamente. Não estou bem. Madison aproximou-se de Enzo, estudando-o com a da atenção cuidadosa de alguém tentando memorizar um estranho que não deveria ser um estranho. Ela sabe da sua mãe. Ela sabe o que aconteceu ontem à noite. Enzo balançou a cabeça. Eu disse a ela que encontrei você, que você concordou em ajudar. Não contei a ela sobre... Ele não conseguiu terminar. Sobre a humilhação, sobre ser chamado de doente, sobre ter sido expulso como lixo. Bom, sussurrou Madison. Ela não precisa saber. Ela deve pensar. Ela deve pensar que nós te recebemos. Vitória caminhou separada de todos. Seu casaco de grife envolvia-se firmemente apesar do calor do hospital. Ela não falara desde que saíram da mansão. Não olhara para Henrique. Não reconhecera a existência de Enzo além de um breve aceno quando ele a agradeceu por ter vindo. Pararam em frente ao quarto 847. Pela pequena janela podiam ver uma figura na cama. Pequena, frágil, conectada a máquinas demais. A mão de Enzo pairava sobre a maçaneta da porta. Ela está realmente doente. Os tratamentos não estão mais funcionando. O corpo dela está falhando. Sua voz falhou. Ela parece diferente da semana passada. Por favor, não deixe que ela veja que você está chocado. Ele abriu a porta. A mulher na cama virou a cabeça e o mundo de Henrique parou. Sarah Jane, mesmo após 13 anos, mesmo com os órgãos internos falhando, mesmo com a pele amarelada, acinzentada pelas toxinas, seu corpo incapaz de filtrar. Os olhos fundos, o cabelo preto outrora bonito, agora fino e quebradiço. Henrique a reconheceria em qualquer lugar. Enzo? Sua voz era fina como papel. Você os trouxe, mãe. Enzo correu para o lado dela, segurando sua mão com infinita gentileza. Eles vieram. Todos eles. Eles vão fazer os testes hoje. Os olhos de Sarah moveram-se além do filho para as 4 pessoas amontoadas na porta. Seu olhar se fixou em Henrique e algo complicado cintilou em seu rosto: dor-raiva, saudade, arrependimento. Tudo o que ele sentia refletia de volta para ele, Henrique. O nome dele em seus lábios era um fantasma do passado. Você não mudou. Sarah, eu... As palavras falharam em Henrique. O que eu poderia dizer? Desculpe, parecia obsceno, pequeno demais. Inútil. Você não sabia, disse Sarah como uma afirmação, não uma pergunta a Enzo. Posso ver isso em seu rosto. Você não sabia. Não. A voz de Henrique quebrou. Eu não sabia, Sarah. Se eu soubesse, você teria o quê? Não havia acusação em seu tom, apenas curiosidade. Deixou sua noiva grávida, destruiu sua vida perfeita, nos escolheu. Ela balançou a cabeça levemente. Nunca te contei por um motivo, Henrique. Eu não queria ser a coisa que te arruinasse. No lugar disso, fui eu que te arruinei. Henrique deu um passo mais perto. Você criou nosso filho sozinha. Trabalhou até se esgotar. E agora você está... Ele não conseguiu dizer morrendo. Não conseguia tornar real. Agora estou enfrentando as consequências de meus rins falhando. O sorriso fraco de Sarah era devastador. Não é sua culpa. Condição genética. Má sorte. Vida. Bruno avançou de repente, surpreendendo todos. Ficou aos pés da cama de Sarah. Esse garoto de 17 anos que nunca enfrentou dificuldades reais, olhando para a mulher que não enfrentou nada além de... Sou Bruno, disse calmamente. Sou irmão de Enzo, Sarah terminou. Eu sei. Ele me contou sobre você, sobre todos vocês. Seus olhos suavizaram. Ele não contou o que você disse a ele na noite passada, mas posso imaginar.
Você pensou que ele era algum estranho tentando enganar sua família. Você protegeu seu pai. É isso que filhos fazem. O rosto de Bruno se contorceu. Eu o chamei de doente. Filmei ele. Ia postar online para humilhá-lo. E ele é meu irmão, meu sangue, meu... As lágrimas vieram rápidas e intensas. Sinto muito pelo que disse, pelo que fiz. Eu não sabia. Mas agora você sabe. A voz de Sarah era gentil, mas firme. E o que importa é o que você fará agora. Enzo não precisa de desculpas. Ele precisa de um irmão. Madison avançou as mãos entrelaçadas. Eu sou Madison. Tenho 15 anos. Apaguei o vídeo. Juro que apaguei. E eu sei que isso não compensa por tê-lo filmado em primeiro lugar. Mas quero que você saiba que agora eu o vejo. Eu vejo meu irmão. Os olhos de Sarah se encheram de lágrimas. Vocês são lindos os dois. Enzo me contou. Mas vendo vocês têm os olhos de Henrique. Todos os três. Ela olhou para o filho, depois para os irmãos dele, depois para o pai deles. Vocês são uma família. Só não sabiam ainda, Sra. Chen. A voz de Vitória cortou a emoção como gelo. Ela finalmente se afastou da porta, ficando rígida aos pés da cama. Eu sou Vitória Azevedo, esposa de Henrique. A temperatura no quarto caiu 10 graus. Sarah estudou Vitória por um longo momento. A mulher que ele escolhera mãe de seus filhos, a vida que eu não queria destruir. Que nobre. As palavras de Vitória foram curtas. Você teve um caso com meu marido, ficou grávida e desapareceu. Devo agradecer pela sua discrição, Vitória. Henrique começou. Não. A voz de Sarah, embora fraca, comandava a atenção. Ela tem o direito à sua raiva. Senhora Azevedo, não vou fingir que o que aconteceu entre Henrique e eu foi nada. Foi algo real, algo que criou um filho. Ela olhou para Enzo. Mas ele estava noivo de você. Ele te amava. Ele te escolheu. Eu tomei a decisão de me afastar porque não podia ser a pessoa que destruísse uma família antes mesmo de começar. Em vez disso, você criou um segredo que está destruindo tudo agora, disse Vitória friamente. Sim, Sarah não recuou. Suponho que sim. Achei que estava protegendo todos. Acontece que apenas adiei o inevitável. A verdade sempre encontra um caminho. Uma batida interrompeu a tensão. Doutora, Patrícia Moreira entrou com a prancheta profissionalmente segura, os olhos gentis por trás dos óculos de aro fino. Sra. Chen, vejo que seus visitantes chegaram. Sr. Henrique Azevedo. Ela estendeu a mão para Henrique. Sou doutora Moreira. Estou tratando Sarah nos últimos 6 meses. Henrique apertou sua mão. Viemos para os testes de compatibilidade. Todos nós. As sobrancelhas da doutora Moreira se ergueram levemente ao olhar para Bruno Madison e Vitória. Isso é bastante generoso. O teste é simples. Coleta de sangue e tipagem de tecido. Os resultados levam de 3 a 5 dias. Mas preciso deixar algo claro. Ela olhou para cada um deles por vez. A doação de rim é séria. É uma cirurgia importante com riscos reais. A recuperação leva semanas. E mesmo que você seja compatível, precisa querer fazer isso. Ninguém deve se sentir obrigado. Nós queremos, disse Bruno imediatamente. Pelo menos eu quero. Eu também, acrescentou Madison. Henrique assentiu. O que ela precisar. Todos os olhos se voltaram para Vitória. O silêncio se estendeu doloroso e significativo. O rosto de Vitória era uma máscara não revelando nada. Eu farei o teste, disse finalmente. Mas preciso deixar claro. Estou fazendo isso por Enzo, não por ela. Seus olhos encontraram os de Sarah. Uma criança não deve perder a mãe porque adultos tomaram decisões complicadas, mas não confunda minha participação com perdão, sussurrou Sarah. E eu não peço isso. Doutora Moreira limpou a garganta. Então chamarei o técnico do laboratório. Podemos fazer as coletas aqui. Mantenham Sarah confortável. Senhor. Azevedo Bruno Madison. Senhora Azevedo, se me seguirem à sala de consulta.
Começaremos com os formulários de consentimento e histórico médico. Enquanto a família se movia em direção à porta, a voz de Sara deteve Henrique. Espere, Henrique. Só um momento, por favor. Henrique olhou para trás. Sara fez um gesto fraco para que ele se aproximasse. Quando ele se posicionou ao lado da cama, ela estendeu a mão com dedos que pareciam papel e ossos. Obrigada, sussurrou. Por trazê-los, por dar a Enzo o que eu não podia, uma família Sara. Eu deveria estar agradecendo a você. Você criou um filho incrível sozinha, sem ajuda, sem você. Ela terminou a frase dele. Eu sei, e não vou mentir dizendo que foi fácil. Não foi. Houve noites em que chorei até adormecer, me perguntando se fiz a escolha certa. Noites em que Enzo perguntava pelo pai, e eu tinha que mentir. Noites em que trabalhei 3 turnos e voltei para casa e o encontrei dormindo à mesa da cozinha fazendo lição de casa e eu me sentia a pior mãe do mundo. Você não é Madison, sussurrou. Deixe-me terminar. O aperto dela se intensificou com força surpreendente. Mas eu não me arrependo de nada disso. Porque manter você em segredo significou que Enzo cresceu sem o peso do seu mundo, sem expectativas, sem pressão. Ele pôde ser apenas uma criança. Uma criança que ajudava a mãe com as compras, fazia a lição de casa e sonhava em ser astronauta. O sorriso dela partia o coração. Ele pôde ser ele mesmo. Não um Azevedo, não um herdeiro, apenas Enzo. E agora a voz de Henrique falhou. E agora ele se torna um Azevedo. Os olhos de Sara eram ferozes apesar da fraqueza. E você precisa me prometer algo, Henrique. Prometa que não vai deixá-lo se perder no seu mundo. Prometa-me que ele continuará sendo Enzo. Gentil, humilde e compassivo, mesmo quando tiver tudo o que o dinheiro pode comprar. Eu prometo. As palavras pareceram sagradas. Eu juro para você, Sara. Eu vou protegê-lo. Eu? A voz de Henrique quebrou completamente. Eu serei o pai que deveria ter sido desde o começo. A mão de Sara soltou a dele. Então posso morrer sabendo que ele ficará bem. Não. Henrique ajoelhou-se ao lado da cama. Não fale sobre morrer. Você vai sobreviver a isso. Um de nós será compatível. Você receberá o transplante. Vai se recuperar. Vai ver Enzo se formar no ensino médio na faculdade. Vai vê-lo casar, ter filhos. Vai... Henrique, a voz de Sara era suave. Nós dois sabemos que provavelmente isso não é verdade. Meu corpo está falhando rapidamente. Mesmo com o transplante, os danos são extensos. Os médicos me dão talvez 20% de chance de sobreviver à cirurgia. E isso se encontrarmos um doador compatível a tempo. 20% ainda é uma chance. 20% é algo para se ter esperança, mas não é algo em que se possa contar. Ela olhou além de Henrique para onde Enzo estava parado na porta observando-os. É por isso que preciso saber que ele terá vocês. Todos vocês. Preciso saber que meu menino terá uma família quando eu não estiver mais aqui. Ele terá nós, Henrique prometeu. Todos nós. Eu juro por trás dele. A voz de Bruno soou clara e firme. Ele é meu irmão. Isso não muda se você está aqui ou não, Sra. Chen. Ele é família agora para sempre. Madison assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não vamos deixá-lo sozinho nunca. Mesmo Vitória, parada rígida na porta, deu uma pequena aceno. O garoto é inocente em tudo isso. Ele será cuidado. O rosto de Sara se transformou. O medo, a dor, o cansaço, tudo se suavizou em algo próximo da paz. Então posso descansar sabendo que ele será amado. Mãe, pare. Enzo correu para o lado dela. Pare de falar assim. Você vai ficar bem. Um deles será compatível. Você receberá o transplante. Vamos para casa. Vamos. Enzo. Sara segurou o rosto do filho com mãos trêmulas. Meu garoto corajoso e lindo. Preciso que você me ouça. Se algo acontecer, nada vai acontecer. Se algo acontecer, continuou firme. Preciso que você saiba que cada momento com você valeu a pena.
cada sacrifício, cada luta, cada noite solitária. Você é a melhor coisa que já fiz, a melhor coisa que já fui, e não me arrependo de um segundo de ser sua mãe. Enzo se jogou contra ela, soluçando com a face encostada no avental do hospital. Eu não posso te perder. Não posso. Você é tudo o que eu tenho. Não. A voz de Sarah era feroz. Agora você os tem. Tem um pai e irmãos, uma irmã. Você tem uma família, Enzo. Uma família inteira. E eles vão te amar quando eu não puder mais. O técnico do laboratório chegou então quebrando do momento com eficiência profissional. Família Azevedo, estou aqui para as coletas de sangue. A próxima hora passou em um borrão de agulhas, formulários de consentimento e jargão médico. Bruno foi primeiro tentando ser corajoso, ficando pálido ao ver seu próprio sangue. Madison segurou a mão dele durante o procedimento. Depois passou por ele sem se abalar. Henrique mal sentiu a agulha, embotado demais pela emoção para perceber dor física. Vitória submeteu-se ao procedimento com eficiência fria, seu rosto não revelando nada. Durante tudo isso, Enzo ficou ao lado da mãe, segurando sua mão, observando as máquinas que a mantinham viva, cada bip, uma contagem regressiva, cada respiração, um momento emprestado. Quando terminaram, a doutora Moreira retornou com sua prancheta. Resultados em 3 a 5 dias. Vamos agilizar devido à urgência. Enquanto isso, Sarah precisa descansar e todos vocês também. Ela olhou para a família fragmentada. Todos vocês precisam processar isso. É muito para cada um. Enquanto saíam, Enzo ficou parado na porta. Sua mãe havia adormecido exausta pela visita. Parecia tão pequena naquela cama, tão frágil, como se pudesse desaparecer se ele desviasse o olhar. A mão de Bruno pousou suavemente no ombro de Enzo. Deixe-a descansar. Voltaremos amanhã. E se... Enzo não conseguiu terminar a frase. E se ela morrer esta noite? E se eu nunca mais a vir? E se for a última vez, então enfrentaremos juntos, disse Bruno baixinho. Mas ela vai ficar bem. Tem que ficar porque está lutando por você. E pessoas que lutam pelos filhos não desistem facilmente. Madison tomou o outro lado de Enzo, e juntos os 3 caminharam pelo corredor do hospital. Atrás deles, Henrique observava seus 3 filhos todos caminharem como uma unidade. E pela primeira vez desde que Enzo apareceu em seu portão, Henrique sentiu algo além da culpa e da vergonha. Ele sentiu esperança. O telefone tocou às 2h47 da manhã. O celular de Henrique vibrava na mesa de cabeceira, tirando-o de um sono agitado que mal conseguira ter. A tela brilhou com um número que ele havia memorizado nas últimas 48 horas. Hospital Israelita Albert Einstein. O coração dele parou. Senhor Azevedo. A voz da doutora Moreira era profissional, cuidadosamente neutra. Preciso que venha ao hospital agora. Ela... Henrique não conseguiu terminar a pergunta. Ao lado dele, Vitória sentou-se na cama, o rosto pálido na escuridão. Ela está viva, mas o estado dela piorou rapidamente. Precisamos discutir algumas decisões urgentes. A médica fez uma pausa. Temos os resultados dos exames. Henrique já estava fora da cama antes que ela terminasse a frase. Estou a caminho. 20 minutos, pai. Bruno apareceu na porta, o cabelo despenteado, os olhos arregalados de medo. Ele havia dormido no quarto de hóspedes, perto de Enzo. Os 2 garotos estavam ansiosos demais para ficarem sozinhos. É a mãe do Enzo. Eles têm os resultados dos exames. Henrique vestia a roupa com as mãos trêmulas. Chame seu irmão. Os 2. Vamos para o hospital. Em 15 minutos, a família Azevedo estava no carro avançando pelas ruas vazias. Enzo sentava-se entre Bruno e Madison no banco de trás, o rosto colado à janela, lágrimas silenciosas, escorrendo pelas bochechas. Ela vai ficar bem, sussurrou Madison segurando a mão dele. Os resultados saíram. Isso significa que encontraram um compatível. Podem fazer a cirurgia. Ou não encontraram ninguém, a voz de Enzo estava oca. E estão nos chamando para dizer adeus.
As palavras ficaram pesadas no silêncio do carro. Quando atravessaram as portas do hospital, a doutora Moreira os aguardava no saguão, o rosto indecifrável. Sala de reuniões. Por aqui. Eles a seguiram até uma pequena sala estéril. Pela janela podiam ver o quarto de Sarah. As luzes acesas, enfermeiros se movendo com urgência ao redor da cama. O que aconteceu exigiu Henrique. Você disse que ela estava estável ontem. Os rins dela falharam completamente há 2 horas. Temos ela em diálise de emergência, mas o corpo não está respondendo. Ela está entrando em falência múltipla de órgãos. O tom clínico da doutora Moreira não escondia a gravidade. Sem um transplante nas próximas 24 a 48 horas, ela não sobreviverá à semana. Enzo fez um som como um animal ferido. Os resultados dos exames, disse Vitória cortante. A senhora disse que os tinha, doutora. A doutora Moreira tirou uma pasta à expressão, mudando para algo quase maravilhado. Sim, e isso é incomum, medicamente fascinante, na verdade. Ela abriu o arquivo. Testamos todos os 4 quanto à compatibilidade de tecidos tipo sanguíneo, marcadores HLA e cross-match. A chance de encontrar um compatível perfeito em uma família é de cerca de 1 em 4 entre irmãos, menor entre pais, já que compartilham apenas metade do material genético. Apenas diga, implorou Bruno. Quem é o compatível? Todos vocês. Silêncio. Desculpe, a voz de Henrique saiu fraca. Todos os 4 são doadores viáveis. Henrique, você é um 5 de 6 em HLA. Excelente para um pai. Bruno, você é um 6 de 6 perfeito. Madison também 6 de 6. Os olhos da doutora Moreira se voltaram para a Vitória. E a senhora Azevedo, você é 4 de 6. Não é perfeito, mas é viável. O rosto de Vitória ficou branco. Isso não é possível. Eu não sou parente dela. Não posso ser compatível. Compatibilidade sanguínea não exige parentesco, explicou a doutora Moreira. Você é O positivo. Sarah é O positivo. Seus marcadores teciduais são compatíveis o suficiente. É raro, mas não impossível. Espera. Bruno inclinou-se para a frente. Se Madison e eu somos compatíveis perfeitos porque você parece preocupada, use um de nós. Faça a cirurgia. A expressão da doutora Moreira escureceu. É aí que temos um problema. Bruno, você tem 17 anos. Madison, 15. Legalmente, vocês são menores de idade. Precisaríamos do consentimento dos pais para qualquer doação. E mesmo com consentimento, o comitê de ética seria relutante. A doação de rim por menores é controversa, especialmente quando há opções adultas. Mas eu quero fazer isso. Bruno se levantou a cadeira raspando no chão. Ela é a mãe do meu irmão. Ela está morrendo. Quem se importa com ética quando uma vida está em jogo? A comunidade médica se importa. A lei se importa. O tom da doutora Moreira era gentil, mas firme. Bruno, eu entendo sua disposição, mas você precisa entender o que está oferecendo. É uma cirurgia grande com recuperação de 6 a 8 semanas. Possíveis complicações: infecção, sangramento, coágulos, riscos a longo prazo para o rim restante. Você tem 17 anos. Tem a vida inteira pela frente. E ela tem a morte inteira à frente se não agirmos. A voz de Bruno falhou. Eu não sou uma criança. Posso tomar essa decisão. Na verdade, legalmente não pode. A doutora Moreira olhou para Henrique e Vitória. Seus pais poderiam decidir, mas teriam que viver com a escolha de submeter o filho adolescente a uma grande cirurgia. É um peso que eu não desejaria a ninguém. A mente de Henrique corria. E eu? Eu sou adulto. Sou compatível. Use a mim. Você é um bom compatível, não um perfeito. Com Bruno ou Madison, as chances de rejeição de Sarah são mínimas. Com você são maiores. Dado o estado comprometido dela, queremos as melhores chances possíveis. Então use a mim, disse Vitória. Todas as cabeças se viraram. Vitória permaneceu parada lentamente, o rosto, uma máscara de emoções complexas. Eu sou adulta. Sou uma doadora viável. Não tenho barreiras legais.
Usem-me. Vitória, começou Henrique. Não, sua voz era gelo. Não transforme isso em sobre nós. Não faça disso sobre nosso casamento ou sobre meus sentimentos em relação ao seu caso ou qualquer outra coisa. Ela olhou para a doutora Moreira. Do ponto de vista puramente médico, quais são as chances dela com meu rim em comparação ao de Henrique, aproximadamente iguais. Vocês dois são subótimos em comparação às crianças, mas viáveis. A cirurgia teria os mesmos riscos para qualquer um de vocês. Então use-me. O maxilar de Vitória se fechou com determinação. Porque se usarmos Henrique e algo der errado, essas crianças perderão o pai Bruno, Madison e Enzo. Mas se algo der errado comigo? Ela não terminou a frase, mas a implicação era clara. As crianças ainda teriam Henrique. Mãe, não? A voz de Madison tremeu. Você não pode. E se eu não fizer nada e assistir uma mulher morrer quando eu poderia salvá-la? A máscara de Vitória se quebrou levemente. E se eu deixar meu orgulho e minha raiva custarem a uma criança a mãe dela? E se eu pudesse me perdoar depois disso? Ela olhou diretamente para Enzo pela primeira vez. Eu não posso. Enzo a encarava, lágrimas escorrendo livremente agora. Por que você nem gosta de mim? Disse que estava fazendo o teste só por minha causa, não por ela. Não preciso gostar da situação para fazer o que é certo. A voz de Vitória suavizou quase imperceptivelmente. Sua mãe tomou uma decisão há 13 anos que me machucou. Machucou minha família. Mas ela também escolheu criá-lo sozinha, em vez de destruir meu casamento. Ela poderia ter exigido dinheiro, apoio, reconhecimento. Não exigiu. Sofreu em silêncio para que eu pudesse ter minha vida perfeita. As mãos de Vitória tremiam. Talvez eu não possa perdoá-la, mas posso tentar salvá-la. Senhora, Azevedo, a voz da doutora Moreira era cuidadosa, preciso ser muito clara. Esta cirurgia é arriscada tanto para a doadora quanto para a receptora. O corpo de Sara está comprometido. Mesmo com um compatível perfeito, as chances de sobrevivência à cirurgia são de apenas 20%. Com um compatível 4 de 6, essas chances caem. E para você como doadora há riscos. Eu entendo os riscos, interrompeu Vitória. Quando podemos fazer? Precisaremos de mais exames, verificar compatibilidade e preparar vocês dois. O mais cedo seria amanhã à tarde. Então, amanhã à tarde. Vitória se voltou para Henrique. Faça todos os preparativos necessários. Quero a melhor equipe cirúrgica, o melhor hospital. Não economizem. Henrique assentiu muito atônito para falar. A doutora Moreira permaneceu de pé. Começarei os preparativos. Senhora Azevedo, precisaremos admiti-la nas próximas horas para pré-operatório. Senhor Azevedo, precisarei que assine os formulários de consentimento. Ela pausou na porta. O que estão fazendo é extraordinário. Sara é incrivelmente sortuda. Quando a médica saiu, o silêncio tomou conta da sala. Bruno foi o primeiro a se mover. Cruzou até a mãe e a envolveu em um abraço forte. Você é a pessoa mais corajosa que conheço. Eu não sou corajosa. A voz de Vitória estava abafada contra o ombro do filho. Estou apavorada, mas às vezes fazer o que é certo significa estar apavorado e ainda assim agir. Madison juntou-se ao abraço, lágrimas encharcando o casaco caro da mãe. Eu te amo, mãe. Eu amo vocês dois demais. Vitória apertou os filhos contra si. É por isso que eu preciso fazer isso, porque preciso que vocês entendam algo. Compaixão não é fraqueza. Perdão não é derrota. E às vezes a pessoa mais difícil de ser é a maior pessoa. Enzo ficou à parte, observando a família, que era tecnicamente dele, mas parecia impossivelmente distante. Henrique o viu, percebeu a solidão do garoto e tomou uma decisão. Enzo. Henrique estendeu a mão. Venha aqui. O garoto hesitou, depois atravessou lentamente a sala. Henrique o puxou para o abraço familiar e depois de um momento Bruno e Madison se moveram para incluí-lo totalmente.
Você faz parte disso, disse Henrique firmemente. Faz parte de nós. Sua mãe está lutando pela vida dela, e todos nós estamos lutando com ela. A mão de Vitória, ainda envolta em Bruno e Madison, estendeu-se lentamente para tocar o ombro de Enzo. Foi um gesto pequeno, quase imperceptível, mas significava tudo. Ficaram assim por um longo momento. 5 pessoas que eram estranhos há 3 dias, unidas por crise, escolha e pela realidade complicada, bagunçada do amor. Uma enfermeira bateu suavemente na porta. A paciente está pedindo pelo filho e pelo senhor Azevedo. Eles se separaram e Enzo correu para o quarto da mãe com Henrique logo atrás. Bruno e Madison se moveram para segui-los, mas Vitória os deteve. Deles um momento, disse baixinho. Este é o tempo deles. Dentro do quarto 847, Sara parecia pior do que 24 horas atrás. As máquinas apitavam com mais urgência. A pele estava acinzentada, mas os olhos, ao encontrar Enzo, estavam ferozes de amor. Meu garoto, ela sussurrou. Contaram-me sobre a cirurgia sobre Vitória. Ela vai te salvar, mãe. Enzo segurou sua mão. Ela vai te dar o rim dela e você vai ficar bem. Ela está me dando uma chance, corrigiu Sara com suavidade. Não uma garantia. Enzo, você precisa entender. Não. A voz de Enzo era feroz. Você vai sobreviver. Você tem que sobreviver. Eu acabei de encontrar uma família. Não posso te perder agora. Os olhos de Sara se moveram até Henrique. Você vai cuidar dele se... Quando você se recuperar... Interrompeu Henrique com firmeza. Quando você se recuperar, todos nós vamos cuidar dele. Juntos. Você, eu, Vitória, Bruno, Madison. Ele vai ter todos nós. E se eu não me recuperar então, ele ainda terá todos nós. Mas você vai, Sara. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Sobreviveu 13 anos sozinha. Criou um filho incrível. Lutou. Seus órgãos internos estão falhando há meses. Você não pode desistir agora. A risada fraca de Sara virou tosse. Quando foi que você virou otimista? Quando percebi o que perdi e o que ainda posso perder. A voz de Henrique se quebrou. Sara, eu sinto muito por tudo. Por ter te deixado, por não saber do Enzo, por não estar lá quando você precisou. Não posso mudar o passado, mas posso prometer o futuro. Ele nunca vai ficar sozinho, nunca vai ficar sem família. Eu juro. Eu sei. Os dedos de Sara se apertaram fracamente em torno da mão de Enzo. Eu vejo a forma como eles olham para ele agora, Bruno e Madison. Eles veem o irmão. Isso era tudo o que eu precisava. Os olhos dela se fecharam, a exaustão tomando conta. Diga a Vitória. Diga obrigada. Diga que eu sei o quanto isso custa a ela. Diga que eu sinto muito. Você pode dizer a ela pessoalmente, disse Enzo desesperado. Depois da cirurgia, quando você acordar, vai dizer você mesma. O sorriso de Sara partiu o coração de todos. Sim, quando eu acordar. Mas a maneira como ela disse aquilo, como uma promessa da qual não tinha certeza, quebrou algo em todos eles. A ala cirúrgica às 6 da manhã existia em um crepúsculo estranho, cedo demais para a maioria dos visitantes, tarde demais para a rotina do plantão noturno. Vitória Azevedo sentava-se na beira da cama do hospital, já vestida com o avental cirúrgico fino, encarando o próprio reflexo na janela escurecida. Em 12 horas ela salvaria a vida de uma mulher ou morreria tentando. As estatísticas ecoavam em sua mente. 20% de chance de Sara sobreviver. 15% de risco de complicações graves para a própria Vitória. Números que pareciam abstratos até se tornarem a sua realidade. Mãe. Vitória se virou. Madison estava na porta, os olhos vermelhos de tanto chorar, segurando uma pequena sacola de presente. Querida, o que você está fazendo aqui tão cedo? Não consegui dormir. Madison atravessou o quarto e sentou-se ao lado da mãe. Toda vez que eu fechava os olhos, ficava pensando no que pode dar errado em te perder. A voz dela falhou.
Eu sei que você está fazendo algo incrível, mas eu estou apavorada. Vitória puxou a filha para perto. Eu também estou apavorada. Então por que está fazendo isso? Porque estar apavorada e não fazer nada te torna covarde. Estar apavorada e fazer mesmo assim te torna corajosa. Vitória beijou o cabelo de Madison. E eu quero que você veja como é a coragem de verdade. Não aquela em que você não sente medo. A coragem em que você está absolutamente aterrorizada, mas faz o que é certo de qualquer forma. Madison se afastou abrindo a sacola. Eu trouxe algo para te dar sorte. Ela tirou uma pulseira delicada de prata, a mesma que Vitória lhe dera no aniversário de 13 anos. Você me disse que ela era da sua avó, que ela a usou em todos os momentos difíceis da vida. Eu quero que você use hoje. As mãos de Vitória tremeram ao prender a pulseira. Obrigada, meu amor. Volta para mim, sussurrou Madison. Por favor, faça essa coisa incrível. Salve a mãe do Enzo, seja a heroína. Mas volte para mim. Eu vou. Eu prometo. Mas as duas sabiam que era uma promessa que talvez não pudesse ser cumprida. No fim do corredor, no quarto pré-operatório de Sarah, a cena era mais silenciosa, mas não menos intensa. Sarah estava imóvel, uma máscara de oxigênio cobrindo grande parte do rosto, enquanto Enzo segurava sua mão com as duas dele. Eu não quero que você fique com medo, disse Sarah, a voz abafada pela máscara. Eu não estou com medo. A mentira era evidente. O corpo inteiro de Enzo tremia. Mentiroso. Sarah conseguiu um sorriso fraco. Meu menino corajoso sempre tentando me proteger. Alguém tem que proteger. As lágrimas de Enzo caíram sobre as mãos entrelaçadas. Mãe? E se? Nada de e se. Não hoje. Sarah afastou a máscara apesar do olhar reprovador da enfermeira. Hoje nós temos fé. Fé nos médicos. Fé na vitória. Fé de que às vezes o universo nos dá segundas chances. Você acha que vai dar certo? Sarah ficou em silêncio por um longo momento. Eu acho que Vitória Azevedo é uma das mulheres mais fortes que já conheci. Acho que se alguém consegue sobreviver a dar um pedaço de si mesma para salvar uma estranha, é ela. Ela lutou para respirar. E eu acho... A frase se perdeu no ar, suspensa entre esperança e medo. Acho que se eu conseguir sobreviver a isso, vou dever a ela o resto da minha vida tentando merecer. Henrique apareceu na porta com o rosto exausto. Ele não havia dormido. Nenhum deles havia. Estão preparando a Vitória agora. A cirurgia começa em 2 horas. Henrique, a voz de Sarah, o deteve. Se algo der errado, se eu não... Não. Ela respirou fundo. Se eu não conseguir, você precisa saber de uma coisa. Enzo tem uma caixa embaixo da minha cama no nosso apartamento. Tem cartas. Uma para ele para cada aniversário até ele completar 18 anos. Uma para você, uma para a Vitória, para o Bruno e para a Madison. Ela tossiu o esforço cobrando seu preço. Tudo o que eu queria que eles soubessem. Tudo o que eu não consegui dizer. Você mesma vai entregar essas cartas, disse Henrique desesperado. Quando estiver recuperada, quando estiver forte, quando você... Henrique, por favor. Os olhos de Sarah estavam intensos. Deixe-me ter isso. Deixe-me saber que mesmo que meu corpo falhe, minhas palavras vão sobreviver. Meu amor por ele vai sobreviver. Henrique atravessou o quarto e se ajoelhou ao lado da cama. Eu odeio isso. Odeio não poder consertar isso. Odeio que dinheiro, poder e tudo o que construí não signifiquem nada agora. Significam tudo. A mão de Sarah encontrou a dele. Sua esposa está sacrificando o próprio corpo para salvar o meu. Seus filhos abraçaram meu filho. Você deu ao Enzo uma família. Henrique, você me deu a única coisa que importa. Paz. Saber que ele não vai ficar sozinho. Na sala de espera da cirurgia, Bruno andava de um lado para o outro como um animal enjaulado, enquanto Madison estava encolhida em uma cadeira usando no pulso a pulseira gêmea, a de Vitória, o par que a mãe lhes dera anos antes. Isso está demorando demais, murmurou Bruno.
Disseram que a preparação começava às 6. Já são 6h45. Por que nada está acontecendo? Porque cirurgia é complicada, disse uma nova voz. Eles se viraram. A doutora Moreira estava ali já vestida com roupas cirúrgicas, o cabelo preso sob a touca. Eu queria falar com vocês dois antes de começarmos. Sua mãe me pediu. Ela está bem, Madison se levantou de um salto. Está com medo, mas determinada. A doutora Moreira sentou-se fazendo um gesto para que eles se aproximassem. Ela pediu que eu explicasse tudo o que vai acontecer passo a passo para que vocês entendam. Durante 20 minutos, a doutora Moreira descreveu o procedimento com detalhes cuidadosos, a incisão, a retirada do rim da Vitória, as horas de cirurgia da Sara, os riscos, a recuperação. Não poupou nada. E ao final, os dois adolescentes estavam pálidos, mas firmes. Sua mãe é extraordinária, disse a doutora Moreira em voz baixa. Em 20 anos de profissão, nunca vi alguém doar um órgão para uma estranha, especialmente nessas circunstâncias. Ela não está fazendo isso pela Sara, disse Bruno. Está fazendo pelo Enzo. E por nós, para nos mostrar o que significa ser melhor do que a própria raiva. Então, ela já conseguiu. A doutora Moreira se levantou. Começamos em 30 minutos. Vai ser um dia longo. 8 a 10 horas, talvez mais. Avisarei quando puder. Depois que ela saiu, Bruno e Madison ficaram em silêncio. Eu fui horrível com ele, disse Bruno por fim. Com o Enzo. Naquela primeira noite eu o filmei. Zombei dele, chamei de doente. E agora a mamãe está literalmente dando um pedaço de si para salvar a mãe dele. Ele enterrou o rosto nas mãos. Como é que se volta disso? Como se olha nos olhos dele, sabendo o que eu fiz? Você mostra quem você realmente é, disse Madison suavemente. Não quem você foi naquele momento. Você é o irmão dele todos os dias pelo resto da vida. É assim que se volta. Às 7h30 da manhã, as equipes cirúrgicas estavam prontas. Vitória foi levada em direção ao centro cirúrgico com Henrique, caminhando ao lado da maca. Ela insistira em ver Sara uma última vez. Eles pararam do lado de fora do quarto pré-operatório. Pela janela viam Enzo segurando a mãe, os dois chorando. Arrependimentos de última hora, perguntou Henrique em voz baixa. Milhares a tentativa de humor de Vitória não funcionou. Mas vou fazer mesmo assim. Por quê? A pergunta assombrava Henrique desde que ela se oferecera. Sério, Vitória? Por que arriscar tudo por alguém que você tem todos os motivos para odiar? Vitória ficou em silêncio por um longo momento, observando Enzo através do vidro. Porque há 13 anos ela fez uma escolha. Ela poderia ter destruído nosso casamento. Poderia ter exigido que você me deixasse. Poderia ter lutado por reconhecimento, dinheiro, um lugar na sua vida. Ela não fez nada disso. Ela desapareceu. Sofreu em silêncio para que eu pudesse ter minha família perfeita. A voz de Vitória se quebrou. Ela me deu 13 anos de felicidade, sacrificando a própria vida. O mínimo que posso fazer é dar a ela uma chance de sobreviver sacrificando o meu conforto. É mais do que conforto, Vitória. É perigoso. Mais perigoso ainda é viver sabendo que deixei uma mulher morrer por orgulho. Vitória finalmente olhou para ele. Eu não te perdoo, Henrique. Não sei se algum dia vou perdoar, mas posso perdoá-la, porque ela estava tentando fazer o que era certo, assim como eu estou tentando fazer agora. A enfermeira cirúrgica pigarreou suavemente. Senhora Azevedo, está na hora. Vitória assentiu. Ela estendeu a mão pressionando algo na palma de Henrique, seu anel de casamento. Guarde com segurança, sussurrou. Quero colocá-lo de volta quando acordar. Quando Henrique repetiu a voz quebrada. Não se... Quando... Vitória concordou. Levaram-na embora. Henrique ficou sozinho no corredor, o anel queimando em sua mão como uma promessa ou uma oração. Dentro do quarto de Sara, o anestesista explicava o processo para Enzo. Sua mãe vai dormir.
Quando acordar, terá um rim novo e uma chance de melhorar. Mas você precisa entender, vai ser assustador. Ela ficará na UTI por dias, terá tubos e monitores. Eu entendo, interrompeu Enzo. Eu entendo que ela pode morrer. Todo mundo fica girando em torno disso, mas eu entendo. 20% de chance. Isso significa 80% de chance de ela não sobreviver. A voz dele estava oca. Eu tenho 12 anos. Não sou idiota. Henrique entrou ouvindo a conversa. Está tudo bem, pai. A palavra pai ainda soava estranha na boca de Enzo, mas ele tentava. Estou bem. Tenho que ficar bem por ela. Sara afastou a máscara novamente. Enzo Azevedo, me escute. O que quer que aconteça naquela sala de cirurgia, você não estará sozinho. Agora você tem um pai, um irmão, uma irmã. Você tem uma família. E essa família vai te sustentar quando você não conseguir se manter de pé. Você entende? Entendo. A voz de Enzo era pequena. Mas eu não quero uma família. Eu quero você. Eu sei, meu amor. Eu sei. Mas se você não pode me ter, prometa que deixará eles te amarem de qualquer forma. Prometa que não vai afastá-los. Eu prometo. Enzo desabou contra ela e Sara o segurou com a pouca força que lhe restava. Eu te amo mais do que a própria vida, sussurrou. Você é meu tudo, meu mundo inteiro. E se eu não passar por hoje, você precisa saber que cada segundo sendo sua mãe valeu a pena. Cada sacrifício, cada luta, cada noite solitária, cada momento de medo valeu a pena porque eu pude te amar. Os funcionários do hospital chegaram então gentis, mas firmes. Senhora Azevedo, precisamos levá-la agora. A separação foi brutal. As mãos de Enzo se agarravam às da mãe até o último segundo possível. Os olhos de Sara fixaram-se no rosto do filho, memorizando cada traço. Henrique teve que segurá-lo fisicamente enquanto conduziam Sara para a sala de cirurgia. Mãe. O grito de Enzo ecoou pelo corredor. Eu te amo. Por favor, não me deixe. Eu te amo, mãe. A voz de Sara voltou-se firme apesar de tudo. Eu te amo tanto. E então ela se foi. As portas da sala de cirurgia se fecharam atrás dela. Enzo desabou nos braços de Henrique, seu corpo pequeno sacudido pelos soluços. Henrique o segurou. Esse filho que mal conhecia e sentiu suas próprias lágrimas escorrerem. Ela vai conseguir, sussurrou Henrique. Ela tem que conseguir. Tem muito pela frente para viver. E se não conseguir? A voz de Enzo estava abafada contra o peito de Henrique. E se for a última vez que a vejo viva, então vamos enfrentar isso juntos, disse Henrique com firmeza. Todos nós. Você não estará sozinho, Enzo. Eu te juro. Aconteça o que acontecer naquela sala, você nunca mais estará sozinho. Na sala de espera, Bruno e Madison sentaram-se rígidos observando o relógio. 8h00 da manhã. Início da cirurgia. Às 8h15, o assistente da doutora Moreira saiu. Primeira incisão feita em Sara Azevedo. Sinais vitais estáveis. Procedimento seguindo o planejado. Às 9h30, outra atualização. Rim retirado com sucesso da doadora. Órgão de qualidade excepcional. Início da cirurgia do receptor. Às 11h00, silêncio. Sem atualizações. Apenas esperando. Às 12h30, ainda nada. Às 13h45, as portas da sala de espera se abriram abruptamente. Doutora Moreira estava ali ainda em roupas cirúrgicas, máscara abaixada. Seu rosto era impossível de ler. Todos se levantaram. Henrique, Enzo, Bruno, Madison, até as poucas famílias presentes na sala de espera, prenderam a respiração. A cirurgia da Vitória foi perfeita, disse doutora Moreira. Sem complicações. Ela está na recuperação agora. Sinais vitais excelentes. Vai se recuperar totalmente. O alívio era palpável. Madison chorou abertamente. Bruno apoiou-se numa cadeira para não cair de joelhos. E a Sara. A voz de Henrique estava firme apesar do medo que o atravessava. A expressão da doutora Moreira mudou, assumindo algo mais complexo.
A cirurgia da Sara foi desafiadora. O corpo dela estava mais comprometido do que imaginávamos. O novo rim está funcionando, mas seus outros órgãos sofreram danos significativos devido ao acúmulo de toxinas. Tivemos que reanimá-la 2 vezes na mesa. Enzo soltou um som de angústia pura. Mas continuou doutora Moreira rapidamente. Ela está viva. Está em cuidados críticos. As próximas 72 horas serão cruciais. Se ela conseguir passar por isso, se o corpo aceitar o rim e os outros órgãos começarem a se recuperar. Ela fez uma pausa. Ela tem uma chance. Uma chance real. Posso vê-la? Perguntou Enzo desesperado. Ainda não. Ela está sedada, entubada, sob monitoramento constante. Mas em breve, talvez amanhã, se permanecer estável. E a minha mãe, a voz de Madison, tremeu. Podemos vê-la? Ela está acordada e pedindo por vocês. Venham. Eles seguiram a doutora Moreira pelo corredor até a recuperação. Pela janela viam Vitória pálida, mas viva, acordada, a mão repousando sobre o curativo no lado do corpo. Quando Madison e Bruno entraram apressados, a mãe sorriu fraca. Eu disse que voltaria. Você conseguiu, mãe, disse Bruno entre lágrimas. Você salvou ela. Você realmente salvou. Ainda não sabemos, disse Vitória em voz baixa. Ela ainda precisa sobreviver, mas eu dei a ela uma chance. É tudo o que qualquer um de nós pode fazer. Os olhos de Vitória encontraram Enzo parado na porta. Venha aqui, querido. Enzo se aproximou devagar e Vitória estendeu a mão livre. Sua mãe é uma lutadora, disse Vitória. Se ela tiver ao menos uma fração da sua coragem, vai passar por isso. E se não passar... Ela apertou a mão dele. Se não passar, você ainda é nosso. Você ainda é família. Isso não muda. Obrigado, sussurrou Enzo. Por tentar, por se arriscar, por fazer o que já deveria ter sido feito há muito tempo, completou Vitória. Por escolher a compaixão em vez do orgulho, por ser a pessoa que eu quero que meus filhos vejam quando olharem para mim. Henrique ficou junto à janela, observando sua família despedaçada se recompor, ao redor de um leito de hospital, a esposa se recuperando da cirurgia. Os 3 filhos, todos os 3 unidos, entre esperança e medo. Em algum lugar da UTI, Sara lutava pela vida com um rim vindo da fonte mais improvável possível. E Henrique rezou. Rezou de verdade pela primeira vez em décadas, pela sobrevivência de Sara, pela recuperação de Vitória pelo coração de Enzo, por uma segunda chance de ser o homem de que todos precisavam. Hora 68 de 72. Enzo não havia saído da sala de espera da UTI havia 3 dias. Dormira em cadeiras, comera comida da cantina que Bruno lhe trazia e encarara o relógio como se pudesse obrigar o tempo a correr mais rápido ou mais devagar. Ele já não sabia o que desejava. O estado de Sara fora uma montanha russa. Hora 12, função renal melhorando. Hora 24, pico de febre possível infecção. Hora 36, respiração melhor, ventilador reduzido. Hora 48, frequência cardíaca instável. Hora 55, débito urinário excelente. Hora 62, atividade cerebral forte. Cada atualização era um cara ou coroa entre esperança e desespero. Enzo. A doutora Moreira apareceu e o coração do garoto parou. O rosto dela era indecifrável. Você pode vê-la agora. Ela está acordada. O mundo girou. Acordada, Henrique se levantou a mão, encontrando o ombro de Enzo. Ela está consciente. Consciente. Orientada e pedindo pelo filho. O sorriso da doutora Moreira finalmente surgiu. Ela ainda não está fora de perigo. As próximas semanas serão críticas, mas ela está lutando. E agora, ela está vencendo. Enzo correu. Passou pelas portas da UTI, pela estação de enfermagem, até o quarto 4. Pela janela, viu a sua mãe. Olhos abertos. O tubo respiratório removido, a mão erguida num aceno fraco. Mãe. A palavra saiu quebrada quando ele correu até a cama. Meu garoto. A voz de Sara era um sussurro rouco pela intubação, mas era dela. Meu menino corajoso e lindo.
Enzo se jogou contra ela com cuidado por causa dos tubos e fios e chorou. Eu achei que tinha te perdido. Eu achei que... Eu sei, meu amor. A mão dela acariciou o cabelo dele com dedos trêmulos. Mas eu ainda estou aqui, ainda lutando, ainda sou sua mãe. Atrás deles, a família Azevedo reuniu-se na porta. Os olhos de Henrique se encheram de lágrimas. Ele não tentou mais esconder. Madison apertou a mão de Bruno, os dois sorrindo entre lágrimas. E Vitória, ainda se movendo com cuidado por causa da própria cirurgia, apoiou-se no batente da porta com algo suave no olhar, algo que poderia ser alegria. Senhora Azevedo, os olhos de Sara encontraram os de Vitória. Você está aqui. Onde mais eu estaria, Vitória? Entrou devagar no quarto. Eu dei a você um pedaço de mim. Agora estou investida. A risada fraca de Sara virou tosse. Quando se recompôs, seus olhos estavam sérios. Eu não tenho palavras para o que você fez, para o que arriscou. Então não tente, disse Vitória, aproximando-se da cama. Apenas viva. Viva bem, viva muito. Crie esse filho incrível que você tem. É assim que você me agradece. Eu vou. A voz de Sara ganhou força. Eu prometo que vou. Bruno deu um passo à frente, a confiança habitual substituída por humildade. Senhora Chen, eu preciso dizer algo. O que eu fiz naquela primeira noite, o que eu disse ao Enzo, foi cruel e imperdoável. Não posso apagar isso, mas quero que saiba, eu o vejo agora. Vejo de verdade. E vou passar o resto da minha vida sendo o irmão que ele merece. Você já é, disse Sara com suavidade. Enzo me contou como você ficou com ele durante a cirurgia. Como trouxe comida. Como o segurou quando ele chorou. Os olhos de Sara brilharam. É isso que irmãos fazem. Você está aprendendo. É tudo o que qualquer um de nós pode fazer. Madison se aproximou de Enzo, envolvendo o braço ao redor do irmão. Agora somos uma família. Todos nós. Estranha, complicada e meio quebrada. Mas família. As melhores famílias geralmente são assim, disse Sara. Os dias se transformaram em uma semana. A função renal de Sara se estabilizou. Seus outros órgãos começaram a se recuperar. Vitória se recuperou da cirurgia. A cicatriz em seu lado se tornou um lembrete permanente do dia em que ela escolheu a compaixão em vez do orgulho. 2 semanas após a cirurgia, Sara foi transferida da UTI para um quarto comum. 3 semanas depois, deu seu primeiro passeio pelo corredor do hospital, com Enzo de um lado, Henrique do outro. 1 mês após a cirurgia, a doutora Moreira entrou no quarto de Sara com sua prancheta e um sorriso inédito. Seus números estão excelentes. A função renal está em 90%. Seu corpo aceitou o transplante maravilhosamente. Se continuar assim, ela fez uma pausa dramática. Você terá alta em 3 dias. A celebração foi instantânea. Enzo jogou os braços ao redor da mãe. Bruno e Madison vibraram de alegria. Henrique deixou os ombros caírem aliviado após semanas carregando tensão. Vitória, visitando com uma cesta de flores, a colocou cuidadosamente de lado. Vamos para o seu apartamento? Perguntou Enzo. Sara balançou a cabeça. Na verdade, Henrique e eu conversamos sobre o que é melhor para Enzo dar a ele, estabilidade, família, tudo o que ele precisava. Ela olhou para o filho com amor infinito. Vamos nos mudar para a casa de hóspedes na propriedade dos Azevedo. Os olhos de Enzo se arregalaram. Sério, sério, confirmou Henrique. É separada. Dá a você e sua mãe privacidade e independência. Mas vocês ficarão perto. Perto o suficiente para jantares em família. Perto o suficiente para Bruno te ensinar basquete. Perto o suficiente para Madison te obrigar a assistir aos filmes horríveis que ela escolhe. Ei! Protestou Madison rindo. Perto o suficiente para ser família, completou Henrique. Se é isso que vocês querem. Enzo olhou para a mãe, depois para o pai, depois para os irmãos e para a Vitória. Esta família complicada, bonita, quebrada e se curando. É isso que eu quero, sussurrou. Sempre quis.
No dia da alta de Sara, toda a família se reuniu no saguão do hospital. As enfermeiras que cuidaram dela a abraçaram. A doutora Moreira apertou a mão de Vitória com profundo respeito e Marcos, o mordomo da família, esperava com o carro. Enquanto caminhavam para a saída, Sara parou voltando-se para Vitória uma última vez. Eu nunca poderei retribuir, disse simplesmente. Já retribuiu, respondeu Vitória. Sua mão se moveu até o lado sobre a cicatriz, sob a blusa de grife. Você me mostrou como é a força de verdade, o que significa se sacrificar, o que significa colocar uma criança em primeiro lugar. Ela olhou para Enzo. Obrigada por esse presente. As duas mulheres se abraçaram brevemente, cuidadosamente, mas genuinamente. Duas pessoas que deveriam ter sido inimigas unidas pelo ato mais improvável de graça. Lá fora, o sol da primavera aquecia o ar. Enzo ajudou a mãe a entrar no carro, Bruno e Madison subindo ao lado, suas vozes se misturando com planos piadas e o caos confortável de irmãos. Henrique ficou com Vitória observando a família ampliada. Vamos ficar bem, disse Vitória baixinho. Todos nós de algum jeito, concordou Henrique. Enquanto o carro saía do Hospital Memorial, Enzo olhou pela última vez para o prédio onde sua mãe quase morreu, onde sua família quase se desfez, onde tudo quase desabou, mas que quase não importava mais. O que importava era a mulher ao seu lado viva e se recuperando, o pai dirigindo finalmente presente, os irmãos rindo finalmente dele. O futuro à frente finalmente possível. O que importava era que o amor complicado, confuso e imperfeito havia vencido, e isso era suficiente.